E aí, pessoal? Você estava esperando eu falar junto, né? Mas não teve jeito. Iniciando aí, né? Iniciando não, né? Continuando, né? Nosso conteúdo aí de magnetismo, né? Só que agora falar sobre algo novo. Justamente a força magnética, nós falamos de campo magnético, que é magnetismo, campo magnético, era a força. Já falamos, né? Mas vamos dar prosseguimento. É uma força que tem característica para aparecer. Para isso, você vai ter que lembrar exatamente o que é paralelo, o que é perpendicular, inclinado na direção de movimento ou não. O que é um plano? Por exemplo, aqui embaixo do nosso pé, nossos pés não é um plano, porque tem duas direções. Então, duas direções, vamos dizer, né? Atrás de você também tem um plano, velho. Aqui, exatamente. Né? Agora, o que acontece? Se você considerar o plano da parede, pode ter uma força magnética saindo da parede indo na direção de você, ou saindo da TV indo até você, ou de você entrando na TV. Pode ser do chão subindo ou descendo na direção do solo. É isso que você vai ter que entender. Um plano em que essa força vai aparecer saindo ou entrando no plano. Vamos lá começar então? Vamos lá. Força magnética, né? Força magnética sobre cargas elétricas em um campo magnético uniforme. A gente sempre trabalha uniforme, porque os variáveis, vocês não aprenderam as equações ainda que vão utilizar em variáveis, né? Isso. Só na faculdade, se fizerem dessa área. Movimento de uma carga elétrica em um campo magnético uniforme, o primeiro caso, o segundo caso, o terceiro caso, eu tenho vários casos aí. Isso. Porque foi o que eu disse, né? Aquela questão paralelo, perpendicular. Então, isso eles vão ver. Habilidade de calcular força magnética em uma ou várias cargas em movimento. Resolver problemas que envolvam campo e força magnética, né? Em condutores percorridos por corrente elétrica. Iniciando aí força magnética sobre cargas elétricas em um campo magnético uniforme. Essa carga ela vai estar se movendo em alguma direção e sempre considerando um plano. O conhecimento das forças magnéticas que atuam sobre partículas eletrizadas ou que agem agem em condutores percorridos por corrente elétrica permite a explicação do funcionamento dos motores elétricos, que é muito utilizado, e o estudo das propriedades magnéticas da matéria. Nós vemos também que uma corrente elétrica, ela gera um campo, ela tem um campo elétrico, gera um movimento dos elétrons, e esse movimento vai fazer o quê? Gerar um campo magnético. Esse campo magnético pode ser usado. Então, todos esses fenômenos estão relacionados. Cargas elétricas em movimento originam um campo magnético, foi o que eu acabei de falar. Estando a carga elétrica em movimento, em um campo magnético, há uma interação entre esse campo e o campo originado pela carga. Então, a carga está se movendo. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. O que acontece? Está dizendo assim, ó, a carga está parada? Não está acontecendo nada. O campo magnético existe, está lá, ela está parada. A partir do momento que ela começa a se mover em um sentido, ela vai gerar um campo magnético. E esse campo magnético vai interagir com o campo magnético uniforme, né? Justamente. Ele está lá, ele existe, tá? Vamos dizer, está para cima. O campo magnético está aqui para cima. Essa carga vai se mover em alguma direção. Ou vai se mover perpendicular, paralelo, e aí vai aparecer os casos que nós vamos ver. Vamos lá, continuando? Então aí a ideia, a carga tem que estar em movimento. Essa interação manifesta-se por forças, olha só, que agem na carga elétrica, denominadas forças magnéticas. Por isso fala que é força magnética, né, que nós estamos falando. Aqui o primeiro caso. Isso, considere uma carga pontiforme, já falou que a gente concentra toda a carga num ponto, para ficar mais fácil de estudar, né? E positiva, né? E positivo, movendo-se com velocidade V qualquer em um campo magnético uniforme. Aqui o campo, né, ó, ele tá nesse plano. Então, pensando aí sempre essa questão do plano, né? Experimentalmente, nós verificamos que se a carga se deslocar na direção paralela ao campo magnético, tá aí, ela não ficará sujeita à ação de força. Nós já vimos aí que V e B tem que ser perpendicular. Isso, então olha só, tá aqui ó, as pontinhas do campo, né, uniforme,
E olha aqui, ela está se movendo em cima dessas linhas. Ah, mas qual? Não interessa você botar outra aqui, ó, ela se movendo nessa mesma direção, não vai acontecer nada. Então, todas elas que estiverem... Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. O que está dizendo? Olha só, vamos supor aqui que aqui no chão, ó, legal aqui, ó, tô pisando... Opa, esse pé. Tô pisando bem em cima da linha aqui, tá vendo? Aqui eu iria pisar em cima de outras, ó, bem certinho. O que acontece? As cargas estariam se movendo nessa direção. Vamos supor que o campo, ele está aqui, ó, passando aqui por baixo, essas linhas aqui, ó, que eu estou pisando em cima. E essas ela tábuas aí, né? Isso, está direcionado para indo para frente. Só que só, imagina o plano, né? Esse plano. Aí você pega uma carga e faz o que ela se mover nessa direção, de lá para cá, de trás para frente. Então ela vai se mover exatamente em cima dessa linha, e se ela se mover em cima da linha, paralelo, bem certinho, não vai ter interação. Justamente. Ah, mas disse que se tivesse movimento. Sim, só vai existir se tiver movimento e se não for paralelo. Se V e B tiver um ângulo diferente de 0 e de 180. Exatamente. Ah, mas o que é 180? Aí, ao invés de estar de trás para frente, estaria vindo, né, da frente. Só que paralelo também. Vamos botar lá, mas eu tenho todos os casos, né? Vamos lá? Então, observa aí. Então, já sabe, paralelo, a carga se move paralela às linhas de campo, não existe força magnética. Porque o seno de θ, nós já vimos na equação, é entre B e V. Se o seno de 0 é 0, né? Isso. Dá para demonstrar matematicamente com números, ou melhor, né, com ângulo, que aí substitui, vai dar 0, todo número multiplicado por 0 é 0. Mas nós vamos ver aqui. Então, segundo caso, né? Ó, se a carga se deslocar em uma direção perpendicular à do vetor B, ela ficará sujeita à ação da força magnética. A direção dessa força é perpendicular ao plano formado por B e V. Utilizando medidas experimentais, verifica-se que a intensidade dessa força é diretamente proporcional à carga, a V, né? A velocidade e a carga. Ou seja, força magnética é igual a uma constante vezes Q vezes V. O módulo, né? Que aí não Isso, é porque a carga aqui não importa se é positiva ou negativa. O positivo e o negativo só vai dar o sentido, né, de rotação e não ver mais tarde. A constante de proporcionalidade K caracteriza o ponto do campo magnético de onde a carga foi lançada. Por definição, essa constante é a intensidade do vetor B. Então, nós sabemos que o B aí, né, que é o campo magnético. Ali fica BQV, então. Simples. E se você quiser o B, você troca, né? Perpendicular, né? Sendo perpendicular. Olha aí, direitinho, né? Mostrando. Perpendicular, a pessoa pode pensar, mas por que não apareceu? Porque o seno de 91, né? Se você pegar a sala de aula, você imagina que uma parede é o B, a outra parede é o V, e o FM seria uma parede no sentido, né? Vamos pensar assim, né? Ah, mas como assim ela é perpendicular ao plano? O que eu falei para vocês? Se olhar o chão, o que acontece? Tem essas linhas, né? Está aqui e tem aqui, ó. Olha, se você prestar atenção aqui no cantinho, eu tenho aquela linha lá. E tem essa linha, então é um plano. Então essa força magnética tem dois casos. Ela pode estar subindo, né? Na direção saindo do plano, ou se fosse a parede. Ah, tô lá na parede olhando, então teria que sair da parede para fora. Ou teria que estar indo para dentro da parede. O plano é este plano aqui atrás ou este plano aqui embaixo. O plano ele é formado por duas direções, né, Décio? Justamente. Eu tenho dois eixos, né? Nós chamamos de X e Y, talvez, ou X e Z. Né? Aí falar, mas como assim? Tem os dois. Se você pegar os dois e estiver aqui, ele vai ter que estar saindo. Se os dois estão aqui, ele vai ter que estar... A força magnética vai estar saindo desse plano, certo? Então pensa, se você tem uma parede, tem que estar saindo dessa parede. Se está no chão, tem que estar saindo do chão. Porque é tridimensional, são três direções, não é duas, igual a gente apresentou o gráfico, por exemplo, do gerador, do receptor, era só dois, formado dois, né? Agora você tem mais um ainda aqui, ó. Você vai ter que fazer assim, né, Décio? Vai ter que fazer assim, isso aqui é o plano. Aí você gira para estar saindo. Tem mais um ainda. Então vamos lá.
Para dar uma entendida melhor, agora tem aí ó, o plano do vetor B com a velocidade V perpendicular, né? Justamente. Acho bem fácil de entender. Mas... A quina de uma casa, né, das paredes, de um quarto, da sala de aula. Se ele riscar aqui, ó, ele vai ter o plano. Ótimo. Tá saindo, ó, tá vendo a força magnética? Tá saindo do plano. Então, neste caso... Ah, mas vai ter outro caso, né? Que não é perpendicular, vai ter um ângulo. Mesmo assim, a força magnética sai do plano. O ângulo só entre B e V. Só o B e V que vão mudar. Vamos supor aqui, ó, vai ter um ângulo diferente, porque 90 seria aqui, né? Opa, aqui vai parecer não, tá certo, lá é o F. Não, aí vai B parecer e V. que tá saindo. Deixa eu tirar aqui para não confundir. O que que acontece? Aqui ficou legal. Só que um ângulo aqui diferente, 60 graus, ó, entre V e B. Só que aí você vai entender o quê? Saindo daqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai continuar saindo para cima. Ele vai ser sempre perpendicular a esse plano. Isso, sempre. Vamos lá. Aí tem aquele negócio da decomposição que tem que fazer, porque a parte paralela não funciona, mas isso é mais tarde. Mas é bem tranquilo, porque só usar o seno. Não vai ter muito trabalho. Quando for perpendicular, vai agir perpendicularmente ao plano de V e B, a força, e nós encontramos com BQV. Pronto, simples assim. Você viu que aqui, a paralela esse é aqui zero? tá melhor. Pronto, esse aí tá melhor. Isso. Agora, olha só a decomposição que o Décio falou. V, ele não é 90 graus. Ó, tá vendo o ângulo aqui? Ó? Esse ângulo não é 90. No entanto, eu vou ter dois casos. Olha só, se V está nessa direção, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma nesta direção e outra aqui. Mas se aqui é a direção do campo, o que que nós entendemos? Não afeta em nada. Tudo que está na direção do campo não vai afetar. Quem vai afetar? Perpendicularmente. Ó. Aí vai usar esse... A paralela já vimos que não afeta. Exatamente. Só... Então tem que decompor a parcela da velocidade real perpendicular é que vai fazer o trabalho. Aí o que que vai fazer? Vai fazer a decomposição. Só vai usar o seno. Vai aparecer uma... é 30. O valor A, 50 vezes 100 de 30. 50 vezes 100 de 60. Opa, isso. Aqui, ó. A carga se desloca formando um ângulo θ. Esse ângulo aqui, ele não é 90. Então, eu só vou utilizar a decomposição. Vou imaginar que tem uma velocidade perpendicular, que a paralela não vai afetar, e vou utilizar. Mas aqui vai ter uns casos. Decompôs desde o primeiro ano, estão decompondo força aí, né? Nesse caso, para o cálculo da intensidade da força magnética, devemos considerar a componente da velocidade na direção perpendicular ao campo magnético. Não é a velocidade, é a componente no triângulo destacado na figura. Então, olha só, o que que acontece? Eu sei que V, para decompor, é V seno de θ. Seno de 30, vocês sabem, seno de 60, seno de 90 e assim por diante. Seno de 90 nem se usa, né? Que aí seria totalmente perpendicular. Seno de 91, né? Isso. De modo geral, pode-se concluir que a intensidade da força magnética vale exatamente... V perpendicular. Mas esse perpendicular ou vai ser a componente, e se for perpendicular eu não uso por quê? Porque seno de 91 não vai aparecer. Então aqui, ó. Acrescenta, né, dessa? Mas não está fazendo um ângulo de 90. Perfeito. Agora pensa assim, ó, pessoal, dá uma olhada aqui. O que que acontece? Se eu tenho nessa direção aqui, vamos colocar aqui, e outra para cá, o que que acontece? 90 graus, certo? Tá para cima e para cá, 90. Mas aí, seno de 90 é 1, então vai ficar só o valor 60 metros por segundo. Multiplicado por 1. Ou 30 mil metros por segundo. É partícula, né? Velocidade vezes 1, né? Mas aí o que que acontece? Em vez de ter uma para cá e outra aqui inclinado, vai ter uma nessa direção reta e outra também inclinado. Então você vai usar o quê? O seno. Justamente. Aí você vai ter, lógico, né? A gente vai facilitar sempre um ângulo de 30, 45, 60, para ficar mais... Claro que não, professor Beck. Vamos colocar em 72, 89, 17. Eita. Então, os ângulos notáveis são mais tranquilos, você vai fazer. Então quer dizer, quando é perpendicular tem ângulo? Sim, tem um ângulo. É seno de 90, só que seno de 91, 1 é um elemento neutro, justamente. Né? Na multiplicação, sim. Exatamente. Vamos lá, continuando? Então, aí, prestando sempre atenção nessa questão da decomposição. Então, a força magnética é BQV seno.
como eu acabei de falar, se isso aqui for... E pode usar ela em todas, porque quando for 0 vai dar 100 de 0 é 0, quando for 90, 190 é 1 e qualquer outro você vai ter que usar mesmo. Então, pode usar essa equação em todos. Pela equação ele vai, mesmo que ele não lembre, né? Ele vai achar o resultado. Justamente. Tá aqui como se faz a regrinha com a mão direita, né? O sentido da força magnética, olha só, sentido, tá? É para onde você vai imaginar que esteja indo ou vindo. Isso é para carga positiva, isso, lembrando. também depende do sinal. Aqui, ó, da força magnética depende do sinal da carga, que carga, a carga Q, em movimento. Para determinar o sentido da força magnética, então, quando a carga for positiva, utiliza-se a regra prática, que denominaremos regra da mão direita número 2. Lembrando que a número 1, dá uma olhadinha aqui, pessoal. A número 1 é quando você usava para campo magnético, ó. Corrente elétrica, né? Para Isso, cima, campo magnético. Agora, a número 2, espalmado, onde você vai usar agora... Dá uma mãozada, né? Dá uma mãozada, um tapa, né? Aí sim, por isso que a regra é número 2, que a número 1 é aquela outra, só para campo magnético. A regra da mãozada. Que nós vimos, Isso. Ah, porque mãozada, né? O que, como o Décio falou, o campo magnético são os dedos, certo? Isso. Ah, o polegar. Velocidade é o polegar. O que o polegar faz? Lá era a velocidade, aqui também. Se tiver assim, a positiva, sempre F está indo para lá, no tapa, sentido do tapa. Isso. Se for negativo, usa a mesma mão direita. Só que ao contrário. Vai para cá. Simples. Não tem que usar duas mãos esquerdas. Porque se eu fizer isso, a esquerda, aí ó. Aí ele vai ao contrário, ó, né? Então aqui só Viu usa como é que fica ao contrário? Só usa para 90 graus? Não, aqui é porque a direita fica assim, né? Para eles a nossa esquerda é a direita. É verdade. Então vamos lá. Então olha só, o que acontece? A velocidade está aqui, aqui é a direção do campo. Se você inclinar um pouco, não tem problema, vai continuar indo para frente. Mesmo que, ó, se tiver reto, não vai ter, né? Mas se inclinou um pouquinho a velocidade, seria a direção que da Deixa eu carga. inclinar o dedo, porque a força é sempre perpendicular. Sempre perpendicular. Por isso que eu estava falando, independente da direção, lógico, eu estou falando assim, entre 90 e 0, né? Isso. Aí você sempre vai ter a direção da mãozada, da palma É só da para mão. saber, é. Então vamos lá, continuando. Então essa é a regra número 2. Velocidade, campo magnético e a direção da palma da mão, seria a mãozada, né? É a direção da força magnética. Com a mão direita, aponte o polegar na direção e sentido em que a carga está se movendo, velocidade. Isto é, ao longo de V. E os dedos da direção e o sentido de B. O restante, né? E o sentido de FM, força magnética, é aquela no qual a mão daria um empurrão. Bom, também existe uma outra regrinha usando os dedos assim, ó. Dá uma olhadinha aqui, gente. Pessoal. Olha aqui. Usando os dedos desse jeito aqui, ó, né? Olha aqui, ó, os três dedos. Aí. Lembra que esses dois faz 90, FBV. Aí se muda, FBV. Aí você tem que decorar. Só se você quiser, eu acho que a do empurrão é mais fácil. Mas aqui dá certinho os três. Só que às vezes você tem que virar, torcer, aí... É complicado. Né? Isso. Tudo bem, Vamos só lá. para mostrar que existe outra maneira. Às vezes você está lendo ou vendo na internet, Mas vai ver os existe, três né? dedos, né? FBI e FBV. A gente, nós veremos, né? A questão do exercício, a gente vê qual regra vai ficar. É, Vamos se lá, você quiser então? usar, mas do empurrão eu acho mais simples. Isso. Lembrando que não é para arranjar briga, não. Empurrão é só na questão. É que pode querer usar, né? Ver num livro ou na internet os dedos. Se a carga for negativa, o sentido será contrário. Você pode usar a mão direita. Contrário da palma da mão. Contrário da palma na mão, das costas, né? Isso. Então, para não confundir com a regra número 1, que nós vimos lá, né? Observe que as duas regras, o polegar aponta no sentido do movimento da carga ou da corrente elétrica. Isso é lá na outra, né? O empurrão fornece o sentido de B e o sentido de FM na regra número 2. Na número 1 nós falamos lá, era B. É o campo, né? Os outros dedos, Mas né? esse é para força magnética. Regra 1, regra 2. Aqui, ó, o sentido do empurrão, aqui o A contrário única coisa da que mão. mudou negativo, ela só mudou, ó, colocou o B e o V sentido. igualzinho, né? Só mudou o sentido. A direção é a mesma da força, só que muda o sentido. Vamos fazer um exercício, então. Isso.
Bom, a carga elétrica de menos 5 microcoulomb, já sabe tá que isso é vendo? 10 a menos 6, né? E negativa, carga negativa. Negativo. Faz com o empurrão da direita, mas nas costas. Desloca-se com velocidade de 6 vezes 10 ao quadrado, 6 vezes 10 a 2 metros por segundo, na direção do eixo X, está embaixo do desenho aí, ó. Formando um ângulo de 30 graus com o vetor campo magnético B, que tem uma intensidade de 4 vezes 10 a menos 4 Tesla, né? Os vetores V e B estão no plano X, Y, V e B. Aí é claro que o outro campo não vão ter no outro, a força no outro eixo, Isso. né? Pessoal, dá uma olhadinha aqui. O que que acontece? Ali você vai ter uma inclinação, porque o B ele está meio inclinado. O que que acontece? Então, estaria mais ou menos isso aqui, né? A direção dos dedos e aqui da velocidade. Então, aí é Y, é XY, né? Então, presta atenção. Vamos dar uma voltada lá? Olha lá, presta atenção. Que é X, ó, é velocidade. Só que entre X e Y está passando um campo ali inclinado, B. Nesse caso, o F não pode ser nesse plano, tem que ser entrando ou saindo, simplesmente. Exatamente. Ele é num outro eixo Z. O professor Décio está ligado, a ideia era essa mesmo. Não, eu estou aprendendo com você, professor Mac. Caracteriza a força magnética que ia girar sobre ela. Então a gente já caracterizou. Ou vai estar entrando ou saindo. Só como ela é negativa, já dá para saber que é o contrário da palma da mão. Justamente. Mantendo-se fixo o vetor B, a carga lançada com a mesma velocidade na direção do eixo Y vai mudar. Ó, depois a carga vai se mover não na direção do eixo X, mas na direção do eixo Y. Em vez da direção, né? Do eixo X. O V vai mudar para o outro lado, né? Isso. Agora vamos fazer primeiro aqui. A força magnética, né? Qual o sentido? Como foi falado, se é negativa, ela vai estar... Mão direita, né? mão direita, no caso. Negativa, o empurrão é para fora, mas quando é negativa, para dentro, está entrando. É porque aí tem essa questão da mão, né? É porque, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Quando você fizer lá, use a mão direita e tal. Aqui, quando a gente usa, parece que é a esquerda, né? Mas aí você vai fazer o quê? Pegar a direção lá, aí você vai ver o sentido aqui, ó. Da costa da palma da mão, tá? Se fosse a palma da mão era positivo, você vai perceber que vai estar entrando, como se fosse entrando no monitor. Vamos lá? Quando você colocar lá, a sua palma da mão vai estar para fora do seu caderno, né? Da sua folha ou da tela. Só que aí, na verdade, como é negativo, é a parte de trás que interessa. Isso. Não saindo, mas entrando. Vamos lá? Simples assim. Então, usa a mão direita aí de vocês, que aqui, como falou, para a gente aqui, a gente tem que usar a mão esquerda para mostrar como se fosse a mão direita. Perfeito. Então, já sei que está entrando. Lembra esse símbolo? Esse símbolo é quando está entrando, é como se fosse a parte de trás de uma flecha, e a ponta é quando estivesse vindo, né? Então, beleza. Aí, direção e sentido. Perpendicular ao plano de B e V, lógico, sempre é perpendicular. A velocidade e o campo. Determinado pela regra da número 2. Então, como que é negativo, é orientado o observador para o plano. A intensidade, você só substitui. O que eu tenho lá? 4 vezes 10 a menos 4 Tesla, 5 vezes 10 a menos 6, que é micro, né? Coulomb, e 6 vezes 10 ao quadrado, que é a velocidade seno de 30. Seno de 30 todos sabem que é meio, né? Então eu vou ter, ó, 4 vezes 5 vezes 6 vezes meio, que é seno de 30. Repete-se a base, soma os expoentes. Vai ficar menos 4, menos 6, mais 2. Então, aqui as potências. Ó. Bom, deixa eu só apagar aqui para não confundir esses risquinhos aqui. Então, seno de 30 meio, você multiplica e, quando é multiplicado por meio, na realidade dá metade, né? 4 vezes 5, 20, metade de 20 é 10, 10 vezes 6, 60. Fácil. Pronto. Ou multiplica tudo e pega metade. Pegando por básico é mais rápido. Isso. Aí o que acontece? 6 vezes 10 a menos 7. Eliminei o zero, somei com menos 8, certo? Eu somo 1 aqui, ó. Aí o que acontece? Fica menos 7. Lembrando que é uma questão aberta, você colocar 60 vezes 10 a menos 8 newton está correto. Isso. A gente coloca aí, porque geralmente nas respostas tem isso, mas não preocupa com isso não.
Agora, se for na direção do eixo Y, olha só o que aconteceu. Não está mais aqui, ó. Ela estava aqui, certo? Pode ver que Agora sua mão mudou, né? Aí o que acontece? Ao invés de estar entrando no monitor aí da TV, vai estar saindo. É porque o tapa vai estar para dentro agora, mas ela é negativa, tem que estar saindo. Exatamente. E aí calcular aí perpendicular como sempre, x, y, saindo, né? E a questão da força. Não precisa calcular de novo. Ah, não, mas agora mudou o ângulo. Mudou o ângulo. Ah, sim. É porque do outro lado é 60, professor Mike. Aqui é que era 30 para 90, isso. Não tem problema. A única coisa que vai mudar é o seno, né? Vai dar seno de 60, aí é 0,88666, alguma coisa. Aí, beleza. Faz um arredondamento. Única coisa que mudou aqui, gente, foi isso aqui, ó. Seno de 60. Única coisa. O restante é tudo igual. Vai ficar 10 a menos 8, só que aí, no caso, 104, né? Aí você organiza para uma notação científica. Notação científica. Vai ficar 1,04. Aproximadamente, porque nós desprezamos algumas casas aí. É bom colocar isso. Neste caso aqui, do ângulo. Mas aí arredondamento não vai mudar nada. 1,03, 1,04 não vai mudar praticamente nada no resultado. Mas na nossa avaliação, tivesse escrito 104 vezes 10 a menos 8 newton, estava perfeito. Não precisava fazer o 1,04. Alguns podem usar um pouco mais, né, da 0,886 ou 0,87, não tem problema. Podia escrever micronewton também, quem gosta de enfeitar aí. Isso. Se quisesse substituir aqui, né? Bom, aí é questão só de verificar, né, que antes era 30, agora é 60 graus, né? Porque 30 para dar 90, né? Justamente. Falta 60. Bom, movimento de uma carga elétrica em um campo magnético uniforme. Considere uma carga pontiforme Q lançada em um campo magnético B uniforme. Essa carga poderá descrever diversos tipos de movimentos conforme a direção de sua velocidade V e, consequentemente, da força magnética que atua sobre ela. Então, vamos lá. Aqui só voltando no mesmo caso, né? O ângulo pode ser 0 ou 180. Neste caso, vai dar 0, né? Nos dois casos é 0. Então, a força magnética vai acontecer o quê? Vai zerar, porque esse valor aqui é 0. Então, se for paralela, independente de ser na mesma direção e sentido ou na mesma direção e sentido oposto, vai dar 0. E aí é importante saber que como não tem aceleração, porque não tem força, a carga tem um movimento retilíneo uniforme. Isso é muito importante. Isso, continua. O movimento dela sem ter interferência nenhuma. Mas, segundo caso, V é perpendicular a B. A figura a seguir com θ igual a 90, perpendicular 90 graus. Temos que seno de θ é 1, foi falado aqui várias vezes. E, portanto, a força magnética vai ficar só o V, porque 1 não aparece. Seno de 90 é 1. Ou seja, a força magnética Fm não é nula, sendo a força magnética perpendicular a V. Decorre que a força magnética é o resultante centrípeta, alterando apenas a direção da velocidade. Vai ficar girando, né? Então, ela vai entrar nesse campo, o que ela vai fazer? Vai ficar girando, porque olha aqui, ó. Assim, o módulo de V permanece constante, a velocidade vai permanecer, e o movimento é circular, mudando só a direção da velocidade. Esse movimento é descrito em um plano que contém os vetores V e força magnética sendo perpendicular. V uniforme, aqui, mas muda de direção. Isso. Né? Ela está vindo aqui, ó, entrou no campo. O que ela vai fazer? A força magnética vai tentar puxar para o meio. Então, o que vai fazer? Vai ficar girando. Simples assim. Vai ficar girando aí enquanto houver esse campo magnético. Com a mesma velocidade, só muda a direção dela. Então, quando V é perpendicular a B, a carga executa movimento circular uniforme. Isso é uniforme porque não muda a velocidade, né? Muda o valor numérico dela, muda só a direção. O cálculo do raio da trajetória sendo m a massa da partícula e r o raio de sua trajetória. Então, nós temos, olha aí, a força não é centrípeta, então massa vezes aceleração centrípeta. Lembrando que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Isso, lembrando lá
Movimento circular uniforme lá que nós estudamos no primeiro ano. Lei de Newton, né? Segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Só que a aceleração Centípeta V ao quadrado sobre R. Você não pode esquecer o primeiro ano, né? Só então que a força aí tem que ser igual à força centípeta. Ela não é a força centípeta, né? Igualando. Mas por que fez isso? Porque força magnética é mv ao quadrado sobre R. E força magnética é campo, carga e velocidade. Porque nós queremos o raio, mas não queremos o raio em função da força centípeta lá atrás, queremos em função da força magnética. Passou o raio que está dividindo, multiplicando, e o restante para... mas o que aconteceu? Esse V aqui desapareceu com a potência. Ficou só o V do outro lado. Então BQ vai para baixo e o R vai para cima. Quer dizer, quanto maior a massa, maior a velocidade, maior o raio. Maior o raio a distância. Quanto maior o campo magnético e a carga, menor o raio. Bom, aqui um exemplo, né, de como fazer isso, olha aí, ó, mudando a trajetória da partícula com o campo magnético. Tubo de raios catódicos. Tem até vídeos aí no YouTube, dá para ver direitinho. A emissão de elétrons no tubo de raios catódicos produz ionização do gás nele contido, como consequência, né, a emissão de luz. Você vê aqui, ó, o filamento. O ímã tem um campo magnético, produzir um campo magnético aí, né? A presença do ímã vai desviar a trajetória dos elétrons, porque está em movimento, ele gera um campo magnético. Então, a interação vai ser esse desvio. Bom, então... O cálculo do período, né? Quanto tempo leva, já que é um momento circular, tem período. Tempo para dar uma volta completa. Uma volta tem que ser completa, mas só o pleonasmo aí. Isso é o intervalo de tempo que corresponde a uma volta completa, né? Então, V ΔS sobre ΔT. Só que ΔS é 2πr, né? Porque é uma volta. E o tempo é um tempo próprio, aquele tempo da volta. Então, ele é chamado de período. Isso. Aqui está falando de movimento circular. Foi visto isso aqui principalmente no primeiro ano, tanto em física quanto em matemática. E vamos substituir o R aí pela equação anterior, lá na A, que é mv sobre bq, né? Porque nós queremos tudo em função do campo, não queremos em função de raio, de nada. Porque aqui o que foi feito? Esse T aqui passou para cá, o 2π permaneceu, o V veio para baixo, olha só mudei. Mas e o R? Exatamente, o valor de R é tudo isso aqui, ó. Tudo aquilo ali, MV, B e o Q aqui que está em módulo. É isso que eu fiz. Interessante notar que o período não vai depender da velocidade. Muito interessante aí, ó. Vai depender de outro. Que vai cortar, né? V com V. Isso. 2πm BQ. Aqui, né? Ó. V com V. Não vai depender da velocidade. Não importa a velocidade maior ou menor, o período é o mesmo. B é constante. Quer dizer que se você aumenta o raio, você mantém o mesmo velocidade. Porque só o período, uma velocidade permanece. B é constante, Q é constante, π é constante. Então, a única coisa que eu mudo é M e T. Se eu quero aumentar o período, aumenta a massa. Se eu quero diminuir... Também. Então, um aqui, ó, diretamente proporcional, né? Período com a massa. Eu observo que o período não depende da velocidade, vai depender mais... Lógico que aí a massa vai permanecer também constante, mas você pode mudar, né? Se mudar o campo magnético também, você vai mudar. Só que aí tem que mudar para todas as questões. Tudo aqui vai ser constante em um exemplo só, vamos dizer assim. Mas eu posso mudar. Bom, então, terceiro caso, né? V é oblíqua a B. Aí não é mais aquele caso que era oblíqua é qualquer direção entre 0 e 90, né? Isso. Qualquer direção entre 0 e 90 é oblíqua. Nós temos, no caso, a horizontal, vertical e as outras. Oblíqua, todas as outras. Então, a velocidade V pode ser decomposta segundo as direções de uma paralela B e uma perpendicular a B, né? Porque todas elas estão no eixo entre 0 e 90 ali. Ou seja, o vetorial V total é igual ao vetorial V1 mais V2, né? Que é a decomposição. Ok? Segundo a componente V1, a carga tende a executar MRU, movimento retilíneo, que é paralelo. Na direção de B, primeiro caso que nós vimos. E segundo V2, tende a executar um MCU. Então, na verdade, nós vamos ter uma composição de MRU na horizontal
e um MCU na vertical. Então vai formar uma helicoidal. A mola, né? Ela vai para frente e dando volta e indo para frente. Na verdade, quando for oblíquo, vai acontecer isso aí. Isso. Acho que aqui até Vai para frente e vai para cima e para baixo. Pessoal, né? Gira. O que está falando? Se está na mesma direção e sentido, não vai afetar em nada o movimento retilíneo uniforme, ele continua indo para frente. Quando é 90 graus, que está aqui e está aqui, ó, nessa direção, o que acontece? Movimento circular. Só que não está nem paralelo e nem perpendicular. Está na direção aqui, ó, saindo. Não está em 90 e nem aqui. Então, o que acontece? Como está numa direção oblíqua, vai ter dois fatores. Um empurrando para continuar para frente, movimento retilíneo uniforme, e o outro movimento circular. Então, se você pega um objeto, as hélices de um avião, esses mais antigos, ele está girando assim, né? Mas se você pensar, ele faz um movimento indo para frente, porque ele está jogando o ar para trás. Então, esse movimento de ir para frente. Aí não está parado, né? O ventilador não está parado, o avião não. Vamos dar uma olhada lá? Lembrando, lá no primeiro ano do movimento que nós tínhamos, por exemplo, né? Nós tínhamos o movimento oblíquo. Isso. Que, quando você calculava o alcance, você usava a velocidade simples, né? Sim. Que era contínua, e o outro você tinha que usar a gravidade. Aí em X era uma equação de primeiro grau e em Y de segundo. É o que acontece aqui. Vamos lá? Para fazer então os dois aqui dá para perceber, ó, a velocidade real é essa daqui, ó, tá inclinada, vamos dizer assim, né, Dessa? E aqui, ó, perpendicular e aqui só que ela provoca dois movimentos, um movimento centrípeto e ao mesmo tempo um movimento retilíneo. Então ela forma uma helicoidal. Ao mesmo tempo que vai para frente, ele gira, não se fechando no mesmo ponto. É você pegar um ventilador e sair andando. É, a mesma coisa. Seria essa a ideia. Beleza. De modo geral, Isso. como a força magnética é sempre perpendicular à velocidade, a força magnética é a resultante centrípeta. O movimento é sempre uniforme. A trajetória da carga depende do V e B. ângulo entre V e B. Isso. Um exemplo, né? Isso. Um elétron com energia cinética de 10 electronvolts penetra perpendicularmente em um campo magnético que tem uma intensidade de 10 a menos 4 Tesla. Aí tem a carga do elétron, que todo mundo sabe que é 1,6, que é um só mesmo, vezes 10 a menos 19. A massa é 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. E um eletronvolt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Isso. Calcular em joule a energia cinética do elétron, depois que ele penetra no campo magnético. E caracterizar a trajetória descrita pelo elétron no campo. Então, consideramos que o campo magnético uniforme seja perpendicular ao plano da figura e orientado do plano para o observador. Então, está saindo dele. Outra, no elétron, agirá a força magnética com as seguintes características. Primeiro, direção perpendicular a V e B e, portanto, contida no plano da figura. Então, só voltando aqui no... imaginando aí que tenha o plano da TV aí. Sentido determinado pela regra da mão direita número 2, como foi falado aqui. E a intensidade é só calcular. Lembrando aqui, ó, quando é perpendicular, 100 de 90 é 1. Então, ele não precisa aparecer na equação. Essa força muda apenas a direção da velocidade do elétron. A força magnética é perpendicular à trajetória e não realiza trabalho. Então, olha aqui, está descrita certinho como é. Lembra lá, ó, perpendicular, movimento circular uniforme. Portanto, pelo teorema da energia cinética, a energia cinética do elétron, ao penetrar no campo, permanece 10 eletronvolts. Aí só é substituir, né? Como um eletronvolt é 1, multiplica, né? Por 10. 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas por que deu 1,6 vezes 10 a 18? Porque se é 1 eletronvolt... Vezes 10. 10 menos 19, 10 elevado a 1, menos 19 mais 1, menos 18. Esse 10 aqui é a mesma coisa que... 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 positivo. Aí vezes, né? 10 elevado a menos 19. Menos 18. 1 mais 1 somado com menos 19 é menos 18.
O elétron descreve uma trajetória circular de raio R, cuja velocidade pode ser determinada, né? Já que energia cinética é mv² dividido por 2, substituindo os dados, aí só é questão de substituição, colocando todos os dados na questão. Vamos achar aí que a velocidade é igual a 1,9 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Só substituição, né? Já foi achada aí a maioria dos... achado, na realidade não, né? Substituindo São praticamente. os valores substituídos. Foi dado esses valores. E para finalizar, né? O raio R da trajetória é dado por... Aí você substitui aqui, ó, o valor da massa, da velocidade que acabou de encontrar, do campo e da carga. Então, fazendo os cálculos, você vai chegar aí que aproximadamente, né, 0,108 metros é a mesma coisa, aproximadamente 10,8, né, centímetros, ou aproximadamente 11 centímetros. Então, nesse caso, é só questão de substituição. Então, pessoal, nessa questão foi questão de substituir mesmo, fazer conta. Isso aí você faz com calma, substitui, vai chegar no resultado, beleza? Então, já aí nós A aula continuaremos. continua.